E o episódio de hoje, a gente tem a participação de Samuel Lorenzi. Samuel, ele é advogado, empreendedor e palestrante. Como a gente está aqui na FEICONDE, a gente não poderia deixar de convidá-lo para participar do nosso podcast. Seja bem-vindo, Samuel. Muito obrigado, gente. Vamos fazer uma rápida apresentação. Meu nome é Samuel Lorenzi, repetindo. Hoje eu sou advogado da minha própria empresa, sou talvez um grande empreendedor, já fechei várias empresas. E agora nós vamos falar sobre a confiança garantidora. É um xodó da minha vida, né? Ela já faz parte de uma segunda etapa de garantidora. Eu já abri uma primeira, tem 13 anos, e agora estou em carreira solo com outro sócio. E vamos lá, vamos contar de novo, que isso parece ser o que é uma garantidora de condomínio, né? Um assunto novo, mas quando eu volto... Eu sou lá de Floripa, gente. Certo. E quando eu volto lá para a área do Sul, já tem há 45 anos. Diga aí. Na nossa pauta, ainda deu uma pulada aqui na nossa pauta. Nada, mas eu acho que é super bacana. É assim mesmo. Começar do começo. Né? Então, eu tenho 23 anos de advocacia e só na área condominial os mesmos 23 anos. Eu comecei advogando para uma garantidora, achei o negócio muito bacana. E depois que eu fiquei muito maduro nessa ideia, abri uma e aí eu venho nessa jornada já há 13 anos. Que bom. Então, vamos fazer com que todas as pessoas que estejam nos assistindo, nos escutando, venham entender o que é uma garantidora de condomínio. Isso. Acertei? Acertou em cheio. E aí, Rita, aqui ao meu lado, Rita Souza, minha co-host. Bom, gente, mais um podcast, dessa vez aqui com o Samuel. Um prazer imenso, Samuel, em recebê-lo aqui. E o nosso programa de hoje tem o patrocínio do Verde Vivo, uma loja de paisagismo, especialista na implantação de projetos de paisagismo há mais de 40 anos na cidade de Maceió e no estado de Alagoas. E também o outro patrocinador é a Renge Arquitetura e Engenharia, que está no mercado atuando nas áreas de retrofit e de pilotis para condomínios, na área de arquitetura popular e na área da engenharia diagnóstica. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu te peço, se inscreve, segue a gente nas nossas redes sociais. A minha é renata.renge, a da Rita é ritasouza.arquiteta e a da empresa é Renge Oficial. Então, segue a gente e nos acompanha, porque sempre tem conteúdo bom e interessante para vocês. E o nosso episódio de hoje, como a gente já falou, estamos aqui com Samuel Lorenzi. Samuel, vamos começar com você dizendo quem é Samuel Lorenzi, para que todos aqui que estão nos assistindo possam conhecer um pouco de Samuel Lorenzi. Vamos lá, gente. Eu sou natural de Florianópolis, Santa Catarina, advogado. Fui bom advogado durante muito tempo, até a hora que eu virei empresário. E ser empresário é uma atividade muito mais desafiadora do que ser só advogado. Eu lembro que advoguei para grandes empresas, para grupos nacionais na área tributária e na área empresarial geral, muito ligado à construção civil, e eu ficava olhando de fora. Puxa vida, hein? Por que não faz assim? É tão fácil, parece tão óbvio. Até a hora que eu virei eu mesmo empresário. E assim, como é difícil ser empresário. Né? A história parece... Samuel, e você sempre quis ser advogado ou teve dúvida no início entre outra profissão? Na hora de escolher a profissão, sim, sempre quis ser advogado. Sempre quis. Nunca pensou em fazer transição? Não, nunca pensei nem em fazer concurso público. Quem sabe a magistratura, o Ministério Público. Eu já durante a faculdade, assim, eu vou ser advogado. E hoje você é empreendedor e você classifica ser empreendedor um desafio? Muito, né? Puxa, e no Brasil mais desafiador. Porque às vezes nem o passado é seguro, às vezes até o passado é remexido pelo legislador ou é remexido pelo Poder Judiciário. Hoje, quando eu olho para a escolha de ser advogado e empreendedor, o advogado me tornou um lutador profissional na vida. Então, quem é empreendedor e não tem o curso de direito, ele tem uma desvantagem porque ele não sabe bem as regras da briga que ele vai enfrentar no dia a dia. Tá? Então, isso fica até de conselho, não é o nosso mote aí do podcast, mas você é empreendedor, é empresário, dê um jeito de organizar na sua agenda e coloque um curso de direito aí na sua vida. Você não precisa virar um advogado. Você pode ser só o bacharel. A gente pode contratar um advogado também. Você deve contratar um advogado, né?
que atua, que estuda, que está no dia a dia aprendendo, lidando dentro do Poder Judiciário. Agora, se você souber como o advogado pensa, como o magistrado pensa, como o Ministério Público pensa, fica muito mais fácil, né? Entender a regra do jogo. Está escrito em português a legislação? Mais ou menos, né? Está mais escrito em juridiquês. É difícil a interpretação, às vezes. É difícil mesmo, viu? Às vezes os termos parecem muito claros e não são. A gente pode até chegar a abordar aí, a gente, na nossa conversa prévia, aí, eu sei que vão avançar em alguns pontos e aí a gente vai tentar simplificar a vida do juridiquês para o mundo normal. Certo, isso é importante. Samuel, veja só, nós estamos aqui na FEICONDE, né, como Renata já falou, e você veio para cá, para a FEICONDE, para fazer uma palestra para os síndicos, né, e a tua abordagem é sobre finanças em condomínio. Exatamente. É isso. Ó, o mundo de condomínio, me parece que são 5 Cs. Eu nunca memorizei bem, mas os problemas são criança, cachorro... Barulho. Inadimplência. E aí é o C do caloteiro, que eu acho um termo muito pejorativo, né? Mas é um problema. Mas vamos começar o nosso podcast até um pouquinho mais do começo, da vida de condomínio. Porque quem é o condomínio? Né? Que pessoa jurídica é essa? Ele é uma pessoa jurídica bem sui generis, né? Ele não tem uma personalidade jurídica clara. Sim. Ele tem uma organização de CNPJ basicamente para pagar conta. Porque o que é o condomínio? É um pagador de conta. Ele não tem receita. Ele tem um rateio de despesa. E é diferente, completamente diferente. Porque ele pega lá despesas comuns e entrega numa proporção ou por fração ideal, e aí fração ideal é só uma operação matemática, certo. Ou então por unidade. E todo mundo que está ali tem que pagar. Isso. Então, condomínio é só isso. Agora, e quando um não paga, que é o nosso ponto aqui? Puxa, se um não paga, eu tenho que convidar aquele que pagou por pagar pelo inadimplente. Só voltando um pouquinho, você falou fração ideal e valor por unidade. Destrincha um pouco essa diferença para as pessoas que estão nos escutando. Que não... eu tenho que lembrar que a gente está no podcast. Mais do que isso, o podcast que seria? Engenharia e Arquitetura. E o nosso intuito, Samuel, é assim, falar realmente uma linguagem para que o público, né, o nosso público realmente entenda. Porque hoje todos nós, né, a grande maioria, nós vivemos em condomínio. E nós precisamos entender da melhor maneira possível como é que funciona aí esse sistema, essa vida de um condomínio. Lá no começo, gente, quando a construtora, e até o termo técnico melhor seria a incorporadora, né, vai fazer aquele condomínio, ela tem 2 opções pela legislação. Como é que eu vou dividir a despesa comum para essas unidades, para esses apartamentos? E a legislação dá 2 caminhos. Ou você faz pela fração ideal, e o que é a fração ideal? Eu pego a área do terreno e divido pelo número de apartamentos, se for do mesmo tamanho. Mas se os apartamentos não tiverem o mesmo tamanho, a cobertura, o apartamento de 1 quarto, de 2 quartos, qual é o jeito mais justo de fazer? E eu acho que esse ponto a gente não tinha debatido antes, é muito bacana na vida do condomínio achar esse equilíbrio da justiça, né? Da justiça financeira. Bom, mas essa é uma técnica que o legislador disse, olha, como o dono da cobertura, a área dele é maior, ele é um pouquinho mais proprietário também da área comum. Ele tem lá centímetros a mais no corredor, ele tem centímetros a mais no elevador, no hall de entrada, na piscina. Se ele é um pouquinho mais proprietário que os outros, pensou o legislador, nada mais justo do que ele pagar um pouquinho mais. Então, a fração ideal é só isso. Aí, o resultado dela é uma operação matemática simples, que é pegar o tamanho da área de cada unidade e dividir pela área total do condomínio. Tá. Então, quem decide isso tudo é o construtor. É o construtor. Tá. Mas e a outra opção é o construtor dizer o seguinte, olha, como os apartamentos têm o mesmo tamanho, a fração ideal é igual a dividir pelo número de apartamentos. Certo. Mas ele também pode fazer essa opção por apartamento, ainda que as áreas sejam diferentes. Ele pode criar uma desigualdade e dizer assim, olha, ainda que tenha cobertura, apartamento de 3, de 2 quartos, todos vão pagar a mesma coisa, porque a quantidade de banheiro é a mesma, então o consumo de água deve ser mais ou menos o mesmo. Né? As famílias têm a mesma quantidade, mas é a opção dele. Uma pergunta ao advogado.
Uma vez o construtor escolhendo, após a entrega do empreendimento que constituiu o condomínio, pode fazer essa alteração? Pode fazer essa alteração. Tá previsto na legislação. Certo. Então, está injusto? Bom, para uns vai estar super justo, para outros injusto. E aí, essa vida de condomínio é bastante complicada, mas essa alteração ela é possível, ela tem seu trâmite legal, tem que ir para o cartório de registro de imóveis para dar ciência para os futuros compradores de que isso foi alterado. Tá? Certo. Agora, vamos falar dessa injustiça, porque assim, ó, na minha vida de condomínio, desses 23 anos, tem a bandeira assim, eu moro num apartamento de 3 quartos, mas eu sou sozinho. E eu nem tomo banho em casa, eu tomo banho só na academia. Saiu de manhã e cheio de noite. E lá embaixo eu tenho uma vizinha que tem 4 filhos e dá-lhe gasta água. É injusto? Me parece que é injusto. Mas é ilegal? Não é. Como é que conserta isso? Individualizando. Bom, individualizando o consumo de água. Agora, o Samuel, você falou aí dessa questão, né, do consumo da água, por exemplo, como poderíamos estar falando do consumo do gás, mas a gente vê até que alguns condomínios se tem uma academia. Certo. Né? E aí, alguns condôminos usam, outros não usam. Da mesma forma que tem condomínio que tem elevador, uns usam, outros não usam. Isso. O segredo disso está todo na convenção. O que é, tem uma frase que é meio chavão, que é assim, o combinado não sai caro. Sim. Né? Então, se as regras estão ali, parece às vezes meio pedante. Então, não compra. Se o condomínio te oferece... Vai no momento que você compra o empreendimento. Se o condomínio oferece uma academia e ela vai ter custo, né? Mas eu não gosto de academia, ou eu gosto de uma academia mais sofisticada e eu não quero arcar com aquilo ali, então não compra. Não compre. Né? Ou, uma vez comprado, eu usava, não quero usar... nem tudo está escrito em pedra, né? A situação pode evoluir. E por que não terceirizar a academia? Talvez uma decisão também coletiva, assim, olha, essa academia era comum, de custo comum para o condomínio, e a gente quer arrendar para uma equipe de profissionais de educação física. Entendi. O condomínio pode fazer uma renda com isso. Então, pode fazer isso. Pode. Não, e hoje muitos empreendimentos novos vêm com essa pegada, né? Academia, tem espaços para lavanderia. Eu trabalho muito com projetos de pilotis de prédios. Certo. Né? E a cada dia, assim, os pedidos, as solicitações dos construtores e do mercado é justamente isso, né? São serviços ou autosserviços nos pilotis dos prédios. E sempre eu vejo os construtores discutindo justamente esse ponto. Como é que vai ser? Ela vai ser do condomínio? Ela vai ter abertura para o público externo? Né? Como é que vai ser esse sistema de... Gente, quando isso é posto no início do projeto é muito bonito, né? Mas também não é um impeditivo para o condomínio já constituído que se resolva dessa forma. Às vezes é uma receita que o condomínio nunca enxergou. Nós vamos mudar rápido o tema aqui. Assim, há muito. Eu também, como advogado, e já advogado de construtora há bastante tempo, eu sempre tive a seguinte ideia. Por que o pilotis do prédio não é patrimônio comum de todos os apartamentos para fazer renda para o condomínio? Sim. Ao invés de vender. Porque para o construtor pouca diferença faz. Se aquela parte de baixo ele alienou, né, ele vendeu para um terceiro único, ou se faz parte da fração ideal de todo mundo. Ou área comum do condomínio. Puxa, olha que beleza, um condomínio que nem dá para fazer conta de não ter taxa de condomínio. Porque a receita toda da área de pilotis alugada por uma lavanderia, por um comércio que também sirva o próprio condomínio, gere receita para o condomínio que ele nem tem. Vamos lá. Eu trabalho numa construtora que ela entrega a área de lazer toda equipada. Tá? Com academia, com espaço gourmet, enfim. Aí você está falando o quê? Da gente gerar receita para o condomínio, pensando em pegar essa área da academia, por exemplo, e trazer uma empresa, um profissional habilitado para arrendar aquilo ali e prestar aquele serviço para a gente e a gente pagar para usar a academia? Também. Aí só paga quem usa. E isso aí, teoricamente, teria uma redução do valor do condomínio. Sim. Mas, e aí, qual é a vantagem de uma pessoa ter uma academia de um prédio? Vai abrir para acesso de outras pessoas? Não precisa, não necessariamente precisa, entendeu? né?
São projetos que já nascem com uma outra filosofia. Né? Eu estou falando, por exemplo, esse prédio que eu está até sendo entregue dentro de alguns dias aqui em Maceió, tem justamente isso. A gente tem um pilotis, onde desde o projeto ele foi pensado nessa possibilidade. Mas não entrega equipado? Depende. Por exemplo, ele vai ter um café e é impossível você ter em um prédio um café que só os moradores vai conseguir manter aquilo ali. Não é isso? Isso. Então, ele abre já com essa possibilidade, não é isso, Samuel? Isso. De ter um público externo. Pensa numa sorveteria. Ela acessa pela calçada. Isso, só que isso aquela mesmo. loja dali, em vez de pertencer à Renata, pertence ao condomínio. O aluguel da loja é em benefício do condomínio. Então, já seria na concepção do projeto. O ideal na né? concepção do projeto, para que o condômino, né, morador, faça essa boa escolha. Isso. Desculpa. E não o contrário. E até a questão do projeto, né? Sim. Tornar o projeto do pilotis viável para esse uso, para esse fim. Aí a gente pode falar sobre convenção, como tornar essa convenção mais inteligente para que o camarada ali vamos escolher uma sorveteria, né? Não entre no rateio da manutenção do elevador, porque ele assim, puxa, mas eu tomei sorveteria e o elevador não tem nada a ver com isso, né? Mas faria, como ele está em condomínio, comporia aquela despesa ali daquela unidade. Então, isso bem trabalhado em convenção, especialmente no momento do projeto, auxilia bastante. Agora, se eu for puxar um pouco da brasa para a minha sardinha, para ajudar, onde é que entra a confiança nisso? Sim. Suporte financeiro para essas tomadas todas. Certo. Né? Quando vocês têm uma construtora aqui em Maceió que entrega as áreas comuns já equipadas, joia. Mas tem construtora que não entrega equipada. É isso. E aí, aquele negócio fica vazio, ocioso, parecendo uma cabine de eco durante anos. Cabine de eco. Por quê? Porque é caro montar. É mais caro. É caro e aí você começa a encontrar essas divergências assim. Não, vamos comprar equipamento aqui da empresa A. Pô, mas isso aqui, gente, é menos que residencial. Ele é quase uma peça decorativa. O primeiro que correr em cima dessa esteira quebra. Uma esteira de academia boa custa R$60 mil. Isso. Né? E o condomínio é massivo. Tem muita gente usando. E onde é que entra a confiança? A confiança antecipa essa decisão da Assembleia. Então a Assembleia diz, poxa, vamos rechear essa academia? Vamos. Quanto custa? Vamos lá, 100 mil. Ah, beleza, 100 mil. Prestador de serviço de academia. Você tem um orçamento? Tenho, 100 mil. Parcela? Putz, mas aí em quanto tempo? Parcela em 3 vezes. Tal, e assim, puxa, e aí o condomínio para juntar esse dinheiro em 3 vezes? Leva 1 ano para juntar em 3 vezes, puta, mas aí quem mora já não mora mais, alugou, não viu mais necessidade. Então, onde é que entra a confiança? O condomínio tem esse orçamento, quer ver um jogo de ganha-ganha, onde todo mundo ganha? Quanto é que custa a academia? 100 mil. Mas se eu te pagar à vista, o famoso à vista em 2 vezes, né? No pedido e na entrega dos equipamentos. Eu faço por 80 mil, dou 20% de desconto. Aí o condomínio olha para mim e diz assim, você parcela? Não, parcelo. Por quanto? Sabe o desconto que ele te deu? Paga o desconto para mim. Ou seja, o condomínio ia pagar os mesmos 100 mil, continuou pagando os mesmos 100 mil. O dono da academia recebeu, no curto prazo, o material dele, em 2 vezes, lá em 30, 45 dias, está tudo resolvido. E a garantidora também recebeu, ganhou 20 mil aí nessa operação. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Samuel. A nossa empresa, né, a Range, a gente trabalha com a parte, com projetos de retrofit para pilotis. Né? Então, a gente faz todo o projeto e a grande questão dos prédios, né, é justamente o dinheiro, a verba, para implantar esses novos espaços. Samuel entra aí nessa... A confiança entra de cabeça nessa operação, viabilizando que esse projeto seja executado. Aí quando diz, mas eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro à vista, mas você tem capacidade financeira de pagar. Então, vamos lá. A gente está falando sobre finanças de condomínio e a gente entrou agora falando sobre garantidora. Isso. Então, vamos lá. Como é que funciona uma garantidora de condomínio? Vamos lá bem do começo, né? Passo a passo. Quem mora em condomínio recebe na sua casa um boleto bancário. Recebo. Sim. A famosa taxa do condomínio. Isso. Tá. E hoje os boletos ele vêm com valor cheio, você pagando até tal dia, você tem um desconto.
Perfeito. Tem condomínio que sim, tem condomínio que não. Hoje quem manda é a administradora. Porque a administradora faz tudo. Contrata, demite, assessora. O meu não tem desconto, não. É essa a função da administradora, inclusive entregar o boleto. No meu boleto vem discriminado a taxa condominial, o meu consumo de água e minha taxa de gás. Isso. Porque é tudo individualizado. E as despesas comuns. Quando a garantidora vem, a gente entra no meio do caminho. A administradora nos passa essas informações, eu gero o boleto e eu que entrego agora para o condomínio. Então, de vez de eu receber, digamos, da solução, que é a administradora de condomínio, eu vou receber da confiança. Da confiança. Certo. E a solução vai me entregar essas informações. Certo. Eu não invento, não acresço e não diminuo nada. O que a solução me entregar, eu entrego para o morador. E aí eu entrego lá com 10 dias de antecedência, a depender do nosso combinado. O condomínio vence no dia 5, por exemplo. Então, o boleto já está com vocês. No dia 7, eu vou olhar para o meu extrato e vou saber assim, quem pagou e quem não pagou. Certo. E eu vou entregar quanto para o condomínio? 100%. 100%, como se todo mundo tivesse pago. Certo. É simples assim? É simples assim. Entrega como? Uma TED na conta do condomínio. Tá. Certo. Da mesma maneira como todo mundo pagasse na conta do condomínio, só que agora é uma vez só. Está ali o dinheiro, famoso D+2, depois do vencimento mais 2 dias, está na conta do condomínio. Então, estou entendendo que para a Renata, nada vai mudar. Nada. Muda. Para a Renata, que é uma condômina adimplente, parou de bancar a vida de inadimplente. Certo. Mas como? Porque na previsão orçamentária, lá naquela reunião no começo do mês, do condomínio, a administradora vai lá assim, olha, a gente gastou tanto, 10 mil de água por mês, vai ter o aumento da companhia, vai para 11, e aí apresentou a conta de luz, o salário dos funcionários, um dinheirinho para comprar material de limpeza, e aí vem assim, previsão da inadimplência. No nosso histórico, 20% dos moradores atrasam. Então, estou convidando vocês a pagar 20% a mais na cota de condomínio para suprir essa inadimplência. Então, quando entra uma empresa garantidora também a confiança, você diminui essa taxa. Essa cota da inadimplência. Essa cota. Né? Então, esses teus 20% vão cair para a minha taxa de negócio, né? A minha taxa de serviço. Que é quanto? Mas a partir do momento que foi contratada a confiança, não gera um custo, porque não é uma prestadora de serviço para o condomínio? Boa pergunta. O meu custo é menor que a tua inadimplência. A minha taxa de serviço é menos que os teus 20%. Por isso que eu analiso cliente a cliente, caso a caso. Eu venho lá e olho assim, olha, poxa, vocês têm uma previsão aqui de inadimplência de 10%. Beleza. Mas a inadimplência real de vocês é de 25% no dia do vencimento. Então, eu vou cobrar de vocês 8%. 8% já é menos do que os 10% que eu estou pagando. Sim. Então, nesse ano, começa a sobrar dinheiro para o condomínio, obrigatoriamente, porque ele já estava prevendo ganhar 10%, né, ter 10% de inadimplência, e ele está ganhando aquilo cheio. No próximo ano, é possível que a taxa nem aumente, porque você não tem mais inadimplência. Você já começa a dividir as contas pelo valor real dela. Não precisa mais projetar, eu vou cobrar um pouco a mais da Renata, né, de todos os condôminos, porque tem inadimplência. Não, a confiança está com isso. Então, eu torno a vida do síndico não um mar de rosas, porque ele ainda tem que gerir pessoas e os conflitos das pessoas. Mas eu começo a entregar para o síndico aquilo que ele tem que entregar para os condôminos de gestão. Eu tiro a preocupação dele financeira, ou seja, ele tem a certeza que ele vai ter caixa para executar o combinado lá na Assembleia, todos os projetos que foram aprovados, ele não tem mais como desculpa, eu não tenho dinheiro. Tiro do síndico, como é que chama aqui? A apurrinhação? Não, a incomodação. Eu tenho um termo de vocês que eu acho lindo. Eita, aborrecimento. Aborrecimento? Não, depois eu vou lembrar um termo regional. Aperreio. Aperreio. O aperreio da cobrança. Sim. E sabe o que eu notei depois da pandemia, da Covid? Quando as pessoas começaram a viver nos seus apartamentos e não só a dormir nos seus apartamentos, o cara que aperreia o síndico, incomoda o síndico, não é mais o devedor pedindo desconto, parcelamento. Sim. É também e especialmente aquele que pagava em dia. Ele assim,
meu síndico, essa parede está suja. Não, mas eu não tenho dinheiro para pintar. Como não tem dinheiro? Eu pago em dia, mas o fulano não paga. Não paga. E aí o cara que antes vivia no final de semana e à noite não queria se envolver muito, porque ele estava ali meio de visitante na sua própria propriedade, ele começou a conviver e a viver no dia a dia do condomínio e a cobrar também o síndico. Então o síndico estava sendo cobrado pelo devedor e também por quem pagava em dia. Puta, isso daí, quando tem a garantidora, eu tiro esses dois problemas do síndico financeiro e essa gestão de cobrança. Fica bem mais fácil, né? Até a relação entre morador e síndico já melhora. O síndico, a gente ensina, síndico faz o seguinte, não se envolva mais com a dívida, diga, agora é lá com a confiança. 0800 770 1234. Você nem paga para ligar. Ô, Samuel, isso é uma prática nova no mercado? Então, menina, você acredita que não é? Que esse serviço existe há pelo menos 45 anos? Tem a minha idade? É nova no mercado o tamanho desse número de garantidoras. Tá? Esse boom no Brasil deve ter aí uns 5, 7 anos. Eu já estou há 12. E antes de mim, tinha a precursora em Curitiba, né? Tinha uma filial em Florianópolis, foi quando eu conheci. Mas hoje, olhando para trás, se não me falha a memória, essa ideia de condomínio garantido já tem uns 45 anos. E a Confiança atua, você é de Santa Catarina? Eu sou de Santa Catarina. Né? Atua em que região? Apenas? Nada, eu atuo no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, né? Às vezes, né, as pessoas dizem, não, eu tenho uma abrangência nacional, você descobre, uma abrangência nacional era só uma ideia, mas a Confiança realmente... Quebrando aqui o protocolo um pouquinho, diga onde te encontrar nas redes sociais, quem tiver interesse. Gente, nas redes sociais, procure por Confiança Garantidora e procure por Confibank, que é o nosso banco digital, um banco dedicado para condomínio, que entende de condomínio, que entende de síndico, que entende de prestador de serviço para condomínio. E você vai encontrar... Eu sou muito ruim de rede digital, hein? Mas encontra no Instagram, encontra... Nas redes sociais. Quais são as outras? Acho que tem o Facebook, né? Tem o LinkedIn. Talvez tenha TikTok. Procura nas redes sociais. Isso. Samuel, quem pode contratar a Confiança? É só porque quando a gente fala de condomínio, como a gente está e nós estamos aqui em um evento voltado para o condomínio residencial, né? Mas assim, fora o condomínio residencial, algum outro tipo de condomínio pode contratar a Confiança? Como uma associação de moradores? Que não é um condomínio? Por exemplo, um condomínio, hoje a gente tem locais onde você tem vários galpões que são destinados à parte lógica. Um condomínio de logística, por exemplo. Contrata... Digamos, a gente tem 3 galpões e quer contratar você para fazer essa gestão. Você faz? Nunca pensei nisso, mas a ideia é muito boa. Tá? Mas aí não seria realmente a história do condomínio edilício. A ideia da confiança, e aí não é segredo nenhum, como é que estão as coisas, como é que é a história do risco do dinheiro, o risco do negócio do Brasil. Né? A dívida de condomínio é uma dívida... Vou dar 2 características bacanas. Tá? Ela tem uma dívida socialmente muito bem aceita, porque a pessoa está ali... convivendo no dia a dia. Ela está consumindo água, energia elétrica, o trabalho dos funcionários e ela sabe que tem que pagar. Então, quando o devedor de condomínio aparece ali, ele é um desarranjo orçamentário na vida dele. Teve um desequilíbrio orçamentário, nada mais do que isso. Tá? Ele não nega a dívida, ele não diz, não é meu, eu não quero, não reconheço, porque ele mora ali. Sim. Tá? Ele tem só um problema orçamentário. Em contrapartida, essa dívida também é garantida pelo próprio imóvel, porque todas as despesas de condomínio, elas são voltadas para a manutenção daquele apartamento. Certo. Tá? Então, ela é uma grande exceção no Brasil, aquela história bem popular. Ninguém me tira daqui porque é minha única casa, é bem de família, eu moro com criança, eu moro com idoso. Está errado. Eu posso perder o meu apartamento. Perde. A partir de quantas parcelas em atraso eu posso perder? A partir de uma parcela. Sério, Samuel? Basta se negar a pagar. Nossa. É sério? É sério. É triste, não é da política. Eu acredito que nenhuma garantidora... A ideia da garantidora... Já aconteceu de você? Já. Infelizmente, acontece quase todos os meses. Sério? Nossa.
Eu tenho uma carteira grande de clientes, são 20 mil unidades pelo Brasil inteiro, então no universo de 20 mil, tem uma parcela significativa de pessoas que devem. Elas perdem não só pela dívida de condomínio. Essa pessoa, quando perde pelo condomínio, ela também já abandonou o financiamento dela. Sim, tá. Sim. Agora, vamos chegar nesse ponto. Ia para vender assim, puxa, qual é a diferença? Se há outras garantidoras, por que a confiança pode ser melhor do que as outras? E a gente tem que evoluir. Né? E essa evolução passa pelo seguinte ponto. Eu não entrego uma solução financeira para o condomínio só, né? Eu não estou ali só para ajudar o adimplente a diminuir a carga da inadimplência, e eu precisava também ajudar o inadimplente. Bom, eu já ajudava indiretamente, porque eu mantinha o patrimônio dele sempre seguro, financeiramente seguro, mas eu precisava também ajudar esse inadimplente um pouco mais. Aí a gente pensava assim, poxa, como é que eu ajudo? Como é que eu estico a mão, já que eu falei que era uma dívida socialmente bem aceita, que ninguém deixa de pagar condomínio porque quer, mas sim por um problema... Eu ia perguntar isso. Por que as pessoas deixam de pagar o condomínio? Porque não tem dinheiro. Tá? Basicamente é porque não tem dinheiro. A gente tem um detalhe ou outro, às vezes, de inventário, até que aquela coisa desenrole, os herdeiros não têm interesse, ou tem patrimônio, mas não tem liquidez, porque ele já tem a sua vida comprometida, tá. Mas isso também é exceção. A regra é, as pessoas não pagam condomínio porque estão sem dinheiro realmente para pagar. Tá. Então, eu acompanho muito esse ciclo econômico. Sim, eu acho que assim, é um dos compromissos, né, que uma família assume, que eu acho que mais honram, né, Samuel? Aí é que está. Vamos chegar... Assim, deveriam honrar mais. Então, eu quando inicio o trabalho no condomínio que nunca teve uma garantidora, os primeiros meses eu não ajuizo ação. Sim. Eu estou ali para ensinar, para dar para aquela comunidade ali no apartamento, no condomínio, as informações de que a vida dela no condomínio é importante. Preste atenção nisso aqui como importância. Não pode faltar nada. 10 minutos. E aí essa história de imprimir necessidade para condomínio é muito importante no início. Certo. Tem gente que está morando no condomínio pela primeira vez e não sabia que tinha que pagar essa conta de condomínio. Quando a gente está falando de uma faixa, um programa Minha Casa Minha Vida na faixa 1, na faixa 2. Às vezes é um reassentamento de favela, é gente de necessidade. Pessoas que totalmente não têm conhecimento. E que passaram a vida inteira e ninguém vai apontar o dedo para nenhum problema aqui, mas não pagava energia elétrica porque a energia era gato, né? A água, a mesma coisa. E no condomínio isso não existe. Isso. Pagar segurança, né, para parcela da população dessa. Isso, né? Portaria, esses serviços. Então, tem um cunho social para ensinar a viver em condomínio e botar ele em prioridade. Para aquele que está mais ambientado no mundo de condomínio, às vezes ele não dá prioridade pela questão financeira, porque a dívida de condomínio ela é muito barata de arrolar. Qual é a taxa de juros no condomínio? 1% ao mês. A multa, 2%. Está aí o cartão de crédito, é 12%. Sim. Se eu só tenho dinheiro para pagar um ou outro, qual que eu vou pagar? Quem me cobra mais. É verdade. Então, ensinar a dar prioridade para o condomínio também é um motivo de educação. Mas aí, agora falando a boa propaganda eu não posso mais levar só a dívida para o condomínio inadimplente. Então, pensei muito e encontramos algumas soluções de dívida. Então, hoje a Confiança apresenta a conta. Olha, amigo, não pagou, eu paguei por você, mas está na hora de você acertar. Mas eu não tenho como. E aí a coisa ficava nesse impasse, teria que judicializar e levar o apartamento dele a leilão em última instância, né? Hoje, quando eles eu não tenho como, eu abro a outra mão e digo, peraí, você pode usar o FGTS para pagar essa dívida de condomínio. Pode usar o FGTS para o condomínio? Sim. Não direto, mas hoje o governo flexibilizou o uso do FGTS, o saque aniversário, e eu conduzo. Sim. É porque eu ia perguntar justamente isso, porque o FGTS você não pode estar lançando mão a qualquer... Só para financiamento, né? Isso. As regras do FGTS são bem complexas, elas têm trocado, e eu estou falando especificamente do saque aniversário. Certo. Tá? E eu assessoro essa jornada para que ele consiga fazer o saque aniversário. Vai para a conta dele, do banco dele, depois eu entrego o boleto e ele me paga.
ele tem um carro quitado. Mas puxa, eu não quero entrar no banco porque eu já tenho uma dívida lá com outro banco e se eu for refinanciar lá, eles vão tomar meu carro. Não, eu tenho uma solução de dívida para o seu carro. Eu refinancio o seu carro. Sim. Então, hoje, a Confiança e pelo seu braço lá da Confbank, a gente auxilia com várias linhas de crédito a que o condômino consiga colocar o orçamento dele em dia. Ô Samuel, você falando aí, está me parecendo uma prática como de agiotas. O que é que você me diz sobre isso? Então, né, quando eu começo a explicar o que é uma garantidora, às vezes é bastante importante dizer o que eu não sou. E essa história do agiota é boa pergunta, realmente é boa. É como se fosse uma acusação e uma defesa e não precisa. Porque a lei de agiotagem no Brasil é para aqueles que descumprem a lei. Sim. A lei de agiotagem é para quem descumpre as regras dos limites dos juros. Certo. Esse é o agiota. Então, se a lei diz que só pode cobrar 1%, é só 1%. Certo. Né? E por que não é uma agiotagem? Porque a gente cobra exatamente o que o condomínio poderia cobrar. Muito bom. Certo, Então, né? se a gente tirar a confiança do jogo, quanto é que o condomínio vai cobrar? 1% de juro ao mês, a multa e os encargos que estão lá na convenção. E quanto é que eu cobro? A mesmíssima coisa. Então, eu não cobro nem um centavo a mais. Por isso que a gente não pode... você cobraria mais, entendeu? Não, que a gente não pagaria. cobro nada mais. Tá. Muito boa essa Dever colocação. só para o condomínio ou dever também para a garantidora, o custo é o mesmo. É o mesmo, certo. E você chega a dar conselhos para as pessoas venderem o apartamento, para quitar a dívida, Já para evitar esse constrangimento de... Puxa vida, que pergunta, hein? Já fiz isso várias vezes. Alguns me ouviram, outros não. Né? E assim, a vida é muito dinâmica. A gente tem que saber, a gente tem que aprender a perder, a saber quando não deu conta. Porque, às vezes, a gente não cabe onde está morando. E antes que perca tudo, é melhor vender, dar um passo atrás com algum dinheiro e seguir adiante. Né? Um leilão judicial pode levar esse apartamento pela metade do valor dele. Diga aí, que trauma para aquela pessoa, que muito humilhação. ruim, sim. E uma decisão dessa é uma decisão inteligente. Né? É difícil e é muito inteligente. É porque eu acho que a grande maioria das pessoas ficam com vergonha né, Isso. de dar esse passo atrás, né? Dá uma sensação de que você está regredindo na sua vida profissional. E quando, na verdade, não. É muita se não sabedoria. Tá pagando, né? não está perdendo ali o... Não é? Eu não caibo mais onde eu cabia. Isso, exatamente. Reconhecer isso. É difícil, mas é inteligente. Quando é por dívida, é muito difícil, envolve. E eu gostaria até de dar a ciclos de condomínio. A gente está falando bastante de condomínio e não só de garantidora. Sei lá, um apartamento clube hoje, que foi desenhado por uma família, um casal com 2, 3 filhos, é a cara dele. Mas um dia essas crianças não são mais crianças, não são adolescentes. Isso. E aí tem uma reclamação, poxa, meu condomínio está muito caro, eu não quero mais pagar a piscina, eu já não tenho mais filhos. Opa, eu já não tenho mais filhos que usam a piscina. E a área comum. Você não cabe mais naquele condomínio. É isso. Ainda que tenha dinheiro para pagar, mas você já não pertence mais àquele universo de condomínio. Está na hora de vender e ir para um apartamento da sua nova realidade. Um apartamento para um casal que já está lá ficando mais maduro, que talvez não tenha que depender de elevador o tempo inteiro. Isso. Né? Porque puxa, é bom estar com um arquiteto e engenheiro, porque a gente sabe que o elevador ele é muito bom para compra. Mas se a pessoa fizer aquele exercício de 3, 4 lances de escada todos os dias, você vai para saúde, Eu tenho uma vizinha de 93 anos em Florianópolis. Ela usa a escada? Só a escada. Que massa. Talvez seja por isso que ela chegou tão longe. Verdade. Samuel, eu nunca pensei que esse papo fosse tão bom. Obrigado. Da mesma forma. Muito legal, muito envolvente, muito esclarecedor. Curioso, muito né? esclarecedor. Muito esclarecedor. Estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Como passa rápido, pena, né? não é? O que é bom no instante passa, né? Assim, né? Gente, me convidem, a gente faz à distância. Sim, boa ideia. Vamos sim, com certeza, porque realmente a gente tem muito o que conversar, né? Muito. Gente, o mundo de condomínio é muito rico. Muito tá? Para dar números para vocês, o que eu tenho de última pesquisa, o mercado estima que o mercado de condomínio no Brasil seja de 270 bilhões de reais. Nossa. Você lida com condomínios residenciais e comerciais? E comerciais, sem problema nenhum. Desde seja um condomínio edilício.
E as garantidoras não têm mais do que 2% desse mercado garantido. Eu ia até fazer uma pergunta, Samuel. A garantidora é um banco? A garantidora não é necessariamente um banco. Né? Mas pode ser? Mas eu não conheço nenhuma garantidora que seja banco, mas poderia ser um banco. Tá? É muito comum, as garantidoras são prestadoras. Eu vou falar especialmente da Confiança, que ela é uma prestadora de serviço comum como qualquer outra, como se fosse uma empresa de engenharia, como se fosse uma empresa terceirizadora de mão de obra. E quem pode montar uma garantidora? Qualquer pessoa. Ela não é uma empresa regular, não é uma atividade regulamentada pelo Banco Central. Né? Uma explicação, acho que bastante simples, a gente pensar num ciclo de cobrança. Então, ela começa emitindo um boleto, a pessoa não paga, contrata alguém para cobrar e o dia que recebe essa cobrança, entrega para o condomínio. E o que a garantidora faz? Ela quebra esse ciclo. Então, ela recebe a dívida e antes de começar a cobrança, ela inverteu a roda e disse, eu entrego o dinheiro, aí eu cobro e quando eu recebo, eu devolvo para o condomínio e o condomínio me devolve o que eu antecipei. Então, é só uma empresa de cobrança um pouco mais sofisticada, porque ela, em vez de seguir uma linha de cobrança, dívida, cobro, recebo, devolvo, ela vem, recebo a dívida, antecipo, cobro, recebo, quito a primeira operação, porque uma igual a outra, e a vida que segue. Tá, muito interessante. E facilita a vida do condomínio. Facilita a vida de todo mundo. Então, chegando aqui ao final, eu quero deixar esse espaço agora para você dizer a todos que estão nos escutando, olha ali para aquela câmera, e deixe uma mensagem, e deixe onde te encontrar, e deixe o que você quiser falar agora. E foi um prazer estar aqui com vocês. Adoro a cidade de Maceió. Já é a minha 4ª, 5ª vez. Eita. E quem quiser encontrar a Já confiança... se muda para cá. Já me muda. Quem quiser, olha, conhecer a Confiança Garantidora, o site é super simples, confiançagarantidora.com.br. Vai nos encontrar nas redes sociais também com esse nome. O nosso número de telefone, está em dúvida, quer ligar, quer conversar com o comercial, quer conversar comigo, 0800 770 1234. Eita, Número que não é fácil. fácil. Né? Super fácil. Ligação gratuita, fácil, sempre vai ter alguém para te atender. Meninas, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi prazer muito foi bom. bom. Nosso, Samuel. Foi muito bom Muito bom esse mesmo. papo aqui com você, conhecer a tua empresa, conhecer esse sistema de trabalho de vocês. Muito bom, muito enriquecedor e muito claro. Você não falou como é a língua que os advogados falam. Em juridiquês. Juridiquês, né? Eu acho que você falou aí a linguagem... a linguagem popular do dia a dia. dia a dia. Você gostou de participar do podcast? Muito, adorei, gente. Então segue a gente. Claro. Segue a gente nas nossas redes sociais. E mais, E vou esse- baixar os podcasts para ouvir. Baixa! Ouvir no É carro. bem interessante. Sim. Tem no Spotify, tem no YouTube, tem em toda... Como é? Streaming, Todas as plataformas de streaming. Pega essa. Peguei, gostei. E esse podcast tem o patrocínio do Verde Vivo, uma empresa que atua no ramo do paisagismo há mais de 40 anos no mercado alagoano. E da Renge, arquitetura e engenharia, que atua no ramo da engenharia diagnóstica e da arquitetura popular, incluindo agora o segmento do retrofit. Não é isso, minha irmã? É isso. É esse o papel da Renge, é esse o desafio da Renge. E foi um prazer enorme participar de mais esse episódio, dessa vez com o nosso Samuel Lorenzi. Muito Lorenzi. obrigado por Obrigado, estar aqui gente. conosco. Foi muito válido. E se você ainda não nos segue, eu te peço, segue o nosso canal, encaminhe esse episódio para várias pessoas que vocês conhecerem, para síndicos, moradores, familiares, amigos, grupos de WhatsApp, porque essa palavra... Esse tema que foi abordado aqui precisa ser difundido, as pessoas precisam conhecer, precisam entender. O conhecimento é tudo. E hoje a gente falou sobre um tema novo, para mim foi novo, que é a garantidora condominial. Isso aí. Né? Isso que é nada mais e nada menos sobre as finanças de um condomínio. Então não percam de assistir esse episódio. E tchau e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Foi ótimo. Obrigada.